E o último chama, que é a letra N, é o neuroticismo. Ou seja, é um grau de instabilidade emocional. Existem bebês que nascem instáveis emocionalmente. O que acontece com ele? Todo mundo que vive um estresse, ou por exemplo, o que é um estresse para o bebê? Ele tá com fome, Ah, sim. tá? Ele tá com fome, ele tá com frio, é um estresse. Todo mundo que sofre um estresse reage ao estresse, ou seja, sai do eixo. Não tem problema sair do eixo. A questão é quanto tempo você demora para voltar ao eixo. Então, o bebê pode chorar, gritar, berrar, e a mãe pode ter chegou, tá lá com ele no braço e ele tá ainda naquele estado que é difícil acalmar, tá tipo, a mamãe já tá aqui e ele tá berrando. E o estável emocionalmente, quanto mais estável, ele reclama, ele vai chorar com a fome, mas a mãe acolheu, tá tudo certo, acabou. Que aí falam, ele é calminho, ele é Ele é bonzinho. calminho, ele só chora quando tá com sim. fome, ele só chora quando, né? E isso, o que é isso na vida adulta? Um exemplo, você perde um namorado que você gostava muito. Tem gente que tá 1 ano chorando, né? Ou seja, viver um estresse é difícil perder alguém que você ama, mas tem gente que não volta ao eixo, não volta, Sim, é verdade. né? Fica naquele ciclo, né? Entra num ciclo vicioso de sofrimento. Sim, isso pode ter a ver com um dos pontos, pode ser o grau de neuroticismo, né? Em compensação, outra perdeu a mãe, né? E daí 2 meses depois ela tá triste, ela pode estar triste, mas ela tá lá, ela já foi, já trabalhou, já deu um sorriso. Você fala, nossa, mas como assim? Tá sorrindo, né? Sim. Ela tá triste, mas ela consegue ela voltar pro eixo dela. Olha, e o que determina isso é também Genética. É genético isso. Essa parte eu tô falando de 50%, tá? 50% da nossa personalidade, tô dando um número porque quando Harvard fala, por exemplo, do nosso nível de felicidade, ele fala que a gente consegue, pra gente ter a manutenção da felicidade, 50% é genético, porque tem a ver com esses traços. Ah, 50%. 50%. 40% é o que a gente vai falar agora, né? Então, falamos do traço de personalidade, quando a gente pensa, então, num psicopata, ou se você quiser pensar nos transtornos em geral, você provavelmente vai se deparar com esses traços, tá? Que a gente falou. Os outros 40% que Harvard fala é história de vida. Experiências. Aí, exato, mas olha só. História de vida é algo que acontece aqui fora, certo? Então, minha mãe brigando com meu pai, eu chorando, ninguém vindo me acolher, sei lá, uma casa que não tem comida. Ou não, tô num ambiente que meus pais se dão bem, se eu choro, minha mãe chega, vou para escola, uma escola feliz, né? Consegue me acolher. Enfim, vida. A vida acontecendo. Porque o bebezinho, ele não sabe nada dessa vida. Nada, nada. Ele veio pra cá, ele não sabe nada. Ele não sabe o que é fome, não sabe o que é amor, não sabe o que é borracha, não sabe o que é... Não sabe nada. E a vida vai ser apresentada pra ele. A vida vai ser apresentada por alguém. Sim. Não é? Pelo meio que ele vive, né? Sim. Então, nós já temos aí a vida em si, mas nunca é só a vida. É quem te apresenta essa vida, né? Como é sua mãe? Como ela te apresenta? Como ela cuida de você quando você chora? Quando você sujou a sua fralda? Quem cuida? Como cuida, né? Quando você acordou à noite, quem ia lá? Qual era o grau de amabilidade dessa pessoa para cuidar de você? Tudo, você vai observar esse mundo, mas esse mundo está vindo através de alguém. Sim. Olha como é importante o papel dos pais, inegável, Com né? certeza. Ou de alguém que faz o papel dos pais. Ah, sim, seja, claro. Quando eu falar pai, é sempre quem faz o papel dos pais, né? Da Sim. mãe. É muito importante esse ambiente, muito. Para que a criança vá aprendendo coisas desse mundo e guardando isso como memória. Mas, você concorda que tinha uma parte genética que eu falei? Sim.
Então, não é só a questão que a minha mãe vai me ensinar coisas, mas como eu vou aprender tem a ver com esse meu filtro genético. É um filtro que você já nasce e cada um vai receber de uma forma. Isso. Dentro de uma casa com 3 irmãos, por exemplo, como era o meu caso, cada um recebia de uma forma. Isso. Tanto as coisas boas quanto as ruins. Exatamente. Se eu falar com você, com seu irmão e... Então, 2 irmãos? São 2 irmãos mais velhos, Se eu falar com os 3 filhos e perguntar sobre a sua mãe, cada um vai falar de uma mãe diferente, embora tenha sido a mesma, né? Sim, exatamente. É isso mesmo. Porque é o filtro nosso pessoal. Lógico, tem a história de vida que você veio no momento, da vida da sua mãe, cada um veio no seu momento, mas mesmo assim tem um filtro que é pessoal. E isso no caso de gêmeos também, né? Até Também. de gêmeos que vem junto e às vezes divide até o DNA, tudo, e mesmo assim cada um tem o seu jeito, né? É, cada um vem com o seu próprio tracinho. Exatamente, cada um com o seu traço. Com o seu filtro mesmo. Aí a gente tem toda essa história de vida que vai passar pelo meu filtro e vai ficar aqui dentro uma historinha de vida. Então a gente sabe que a realidade é diferente da minha realidade, né? Uhum. Se eu falar o que eu acho sobre homens e você falar o que você acha sobre homens, são realidades diferentes. Sim, com certeza. Por conta da história de vida, por conta dos nossos filtros, né? E a hora que entra, aí que é uma coisa bem legal. Quando entra essa historinha dentro da nossa cabeça, tem um autor que eu gosto muito que chama Jeffrey Young. E ele conseguiu, Giovana, categorizar coisas, o seu aprendizado. Ele conseguiu dar nome. Por exemplo, se ele abrisse sua mente, se ele conseguisse abrir, ele ia dar 18 categorias de aprendizado da Giovana. Então, por exemplo, abriu sua mente, pegou o baú da privação emocional. Deixa eu ver aqui se a Giovana tem problema de se sentir amada. Giovana, você se sente amada? Você acha que que você tem apoio, que você é capaz de ser amada por alguém? Sim ou não? Eu acho que sim. Sim. Então, se você tem essa sensação de que você é uma pessoa capaz de ser amada, que você é capaz de ter alguém para te orientar, para te acalmar na hora que você precisa, então o baú da privação emocional tá tudo bem, obrigado. Certo. Vamos abrir o baú aqui agora do abandono. Temas sobre abandono. Giovana acha que vai ser abandonada, que no fundo a gente tem que tomar muito cuidado, porque se eu não tomar cuidado meu marido vai embora, porque as pessoas abandonam. Existe esse tipo de pensamento? Não. Fecha o baú, tá tudo certo, isso aqui não atrapalha. E assim, ele conseguiu categorizar 18 temas, tá? Olha que legal. Tem então privação emocional, abandono, o quanto você sente que você consegue realizar as coisas, o quanto você se sente ou não fracassada. Vamos abrir o baú. Uhum. Ai, acho que fracassei mais do que as pessoas, nada do que eu faço é tão bom quanto o que os outros fazem. Ah, não, acho que... Para quem tem traços de TDAH, por exemplo, e sofreu na escola, às vezes você abre um baú de fracasso. Sim, verdade. Pode aparecer. Pode, é verdade. Ai, não sou boa o suficiente, as pessoas são melhores que eu. Pode acontecer um baúzinho ficar bagunçado. Então você abre e sai umas frases dessas, assim. Sei. Não sou boa o suficiente. Mas é uma pessoa que teria esse problema aí de não se achar boa o suficiente. Ela buscaria por um perfeccionismo? Ótima pergunta. Muito boa pergunta. Temos esses 18 pilares, tá? Que são 18 temas. A gente pegou um que é bem comum e que quase todo mundo sente em casa. Não sou boa o suficiente. Com ou sem TDAH, quase todos vocês, já deixa no comentário aqui se você acha que você não se sente bom o suficiente pra gente ver a quantidade de gente que é muita e nem tem TDAH. Sim, ainda mais hoje em dia que tem muita comparação, né? Nas redes sociais. E muita gente vendendo a vida perfeita que não existe, né? É sobre isso que é o herói que eu ia falar. Muito bom. E aí você perguntou, então essa pessoa pode buscar o perfeccionismo? Para cada baú bagunçado, que eu chamo, tá? Abrir o baú
não me sinto boa o suficiente, tá? Não sou boa o suficiente, os outros são melhor que eu tenho... Na verdade, tem um outro baú que chama defectividade, que é de defeito, achar que eu tenho um defeito. Ah, tá. Esse é o baú que tá mais ligado a não me sinto boa o suficiente. Abrimos o baú, maior bagunça. A pessoa, nunca faço nada direito, sempre paro as coisas no meio. É assim, tá lá sempre se xingando, né? Não estudei suficiente, não sou magra o suficiente, não sei fazer nada direito, sei lá, vai por aí, sim, tá? A gente fala que existem 3 estilos de enfrentamento, que aí, se você quiser, você leva esse assunto para o seu entendimento, que você estudou muito mais do que eu sobre psicopatia, tá? Então, vê se essa informação é importante para você. Para cada baú bagunçado, e todo mundo tem um baú bagunçado, pelo menos assim, em geral eu aplico esse questionário em todos os meus pacientes para ver quantos dos 18 baús estão bagunçados. Em geral, as pessoas têm entre 3 e 5 baús bagunçadinhos. Então, ou ela tem medo de abandono, ou ela não se acha boa o suficiente, ou ela é rígida com ela, ou ela é autopunitiva, ou ela não tem disciplina suficiente, e aí vai. Aí nós temos, esses são os baús, 3 estilos de enfrentar isso. Assim como na natureza, quando aparece um leão, a gente aciona o nosso sistema de luta e fuga. A gente ou luta com o leão para matá-lo, ou foge dele para não morrer, ou finge de morto para passar despercebido. No enfrentamento mental é a mesma coisa. Então, quando abre o baú, tá? De repente você tá numa reunião e você recebeu uma crítica. E você tem bem o baú do defeito bagunçado. Então, abriu o baú ali. Sabe aquelas frases, não sou boa o suficiente? Sei. Abriu tudo. Aquilo é um leão para você. Certo. Você tem 3 formas de lidar com o seu leão. Ou você luta com ele, ou você foge ou finge de morta. Na psicologia, nós falamos. Quando você foge, você está evitando. E não tá resolvendo o problema, Exato. Né? Então, eu não vou mais em reunião. Talvez seja melhor eu mudar de emprego. Talvez seja melhor não fazer essa palestra, porque eu não sei se eu vou ser boa. Eu queria fazer um podcast, mas talvez isso não seja para mim. Né? Verdade. Tem muita gente que não tem coragem de colocar o rosto na internet. Isso. E às vezes as pessoas têm tantas coisas para... Né, compartilhar, compartilhar com as pessoas e tudo, e às vezes não tem coragem, porque não se acha boa o suficiente. Isso. Por quê? Porque ela pensa que ela não é boa e vão descobrir que ela não é boa. Exatamente. Então eu que não vou me expor, Deus me livre, vou embora, né? É isso mesmo. Isso é evitação, né? A gente tem o finge de morto. O finge de morto mental seria assim... eu não sou boa mesmo o suficiente, não tem nada que eu possa fazer em relação a isso. Então, eu posso casar com alguém que me maltrata, por exemplo, e falar, não tem nada que eu possa fazer, ele tá certo. Não é que ela pensa isso, pode ser inconsciente, tá? Mas ela pode aceitar a condição, porque já que ela não é boa o suficiente, ainda bem que alguém aceitou ela, né? Nossa. Tem que dar graças a Deus. Não, eu ter um homem que cuide de mim, eu não sou boa o suficiente para isso. Então, eu aceito. Aceita as migalhas, né? Aceita a migalha, porque não tem nada que eu possa fazer. Finge de morto seria resignação. Sim. Tá? E a luta, nesse caso, eu tô falando todos os 3 mecanismos que não são bons, tá? Porque daí a gente pode pensar num bom. A outra seria a hipercompensação. Então, assim, eu não me sinto boa, mas eu vou fazer de tudo para ser a melhor. Aí que entra o que você falou, busca o perfeccionismo. A busca do perfeccionismo pode ser o medo de que apareça os seus defeitos. Sim. Então eu faço tudo perfeito e nunca tá bom o suficiente. Aí tem que ser a perfeição, perfeição, perfeição. A pessoa fica sobrecarregada com o próprio, né, o próprio peso que ela mesma coloca. Isso.